E a Ele que é digno do melhor, ofereça a Ele o seu melhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Você pode erguer as suas mãos bem alto e dizer palavras de louvor ao Senhor aí no seu lugar. Exalte o Senhor. Tu és um motivo de estarmos aqui, Senhor. Te amamos, ó Deus. Te amamos, Senhor. Sejas louvado nesta manhã por cada um de nós, por cada coração aqui, por cada família, pelo povo que te conhece, ó Deus, pelo povo comprado pelo precioso sangue de Jesus. Temos tantos motivos para louvar-te nesta manhã, Senhor, salvos por tua graça, resgatados pelo teu amor. E mesmo se alguém entrou aqui nesta manhã, Senhor, com alguma tristeza em seu coração, que enquanto nós te louvamos, seus olhos sejam abertos para contemplar a grandeza do Senhor, o teu grande amor por nós. Alcance-nos e nos abrace nesta manhã, ó Deus, e que os nossos corações transbordem de louvores, de honra e glória a Ti, porque Tu és digno, Senhor. Vamos celebrar ao Senhor com júbilo nesta manhã. Você pode aplaudi-lo com um brado de louvor, igreja!
esse amor que nos fez filhos. Nesse instante eu quero que você levante bem alto a sua Bíblia. Mais alto que você puder levantá-la. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você será a palavra que durante todos esses 100 dias nós estaremos vivendo. Estamos começando não simplesmente uma mudança no calendário, mas uma mudança que irá impactar de uma forma tão grande toda a nossa vida, a nossa família, e eu posso dizer, a nossa cidade. Não existe uma palavra de Jesus que não tenha um propósito. Os céus podem passar, a terra desaparecer, mas o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E cada palavra dele permanece para sempre. E para esses 100 dias, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 15, capítulo 25. Mateus 25, e nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Mateus 25, os 15 primeiros versículos. O Senhor diz assim, Mateus 15, 25. Não é 15, é 25 mesmo, Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as insensatas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, 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 para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pai, que nesse instante a Tua palavra, que é viva, possa nos consolar, nos edificar, nos exortar, que possa trazer, ó Pai, ao coração de cada um dos Teus filhos, toda revelação, ó Pai, para esses próximos 100 dias, é que possamos pautar a nossa caminhada, Pai, vivenciando essa realidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nesta parábola, há todos os princípios para nos colocarmos em prática nestes 100 dias. É uma parábola, é uma história. Muitas vezes é tão difícil para nós entendermos quando as coisas são tão pontuais e tão diretas.
Jesus, ele contava as parábolas, mas não era para entreter ninguém, nem para fazer as crianças dormirem. Há uma verdade dentro de cada parábola. E cada parábola traduz também a mensagem que ele tem para nós. E de um modo específico, esta parábola dessas 10 virgens tem um significado muito grande. Nós sabemos que o Senhor tem sempre preparado um banquete. Sabemos que nesta mesa, como diz o Salmo 23, ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre, e diz: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e nesta mesa, tudo aquilo que o nosso coração carece e precisa. Nós queremos chegar no final desse ano, queremos nesses 100 dias que nos aguardam, vivenciar intensamente isto. Mas há um grupo, eram 10, mas ele diz: olha, a metade estava comprometida. A outra metade foi, a outra metade estava ali, mas não havia compromisso, aquilo que ele tinha é para todas. Mas quando ele conta uma parábola, não significa, para ser assim, apenas o número exato. São princípios que ele quer trazer. 10, faça assim, 10. Levante a mão. 5 eram prudentes, 5 insensatas, 50% tinha um compromisso. E esse compromisso era uma entrega absoluta. Elas estavam ali esperando. Não sabia a hora que o noivo iria chegar. Não sabia o momento. Mas elas estavam aguardando. Havia dentro do coração uma paixão. Havia dentro do coração esse anseio da comunhão maior, do relacionamento maior. E ele está falando aqui, dentro desta parábola, exatamente de algo que todos nós carecemos. E aconteceu que todas elas eram virgens. Todas elas, em certo sentido, estavam prontas para as bodas. Mas a metade foi levando as lâmpadas e levava também algo do lado, que era uma botija de azeite. As outras 5 levavam a lâmpada acesa. Tinha azeite, estava ali, mas o azeite só estava apenas naquela botija. Mas elas levavam também o quê? Não levaram o azeite. 5 levaram as lâmpadas e o azeite. As outras 5 levaram apenas o quê? Somente a lâmpada. Só isso. Só isso. Muitas vezes nós já falamos assim: eu já recebi, eu já tenho, vou viver, estou experimentando tanto. Mas o Senhor, a vontade dEle, sempre foi uma coisa. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando existe abundância, é quando transborda. Basicamente a nossa vida é uma questão de escolha. A nossa fé é uma fé de compromisso. A nossa fé é uma fé inteira, é uma entrega absoluta ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou salvo, tudo bem. Mas nós esquecemos quanto tempo. A nossa vida não é apenas só para nós, nós temos que passá-la para os outros também. E enquanto acontecia isso, o que aconteceu? O noivo estava esperando, e o relógio dizia: está quase na hora. Mas todas elas adormeceram. Aí houve um grito: o noivo está chegando. Aquelas que estavam preparadas com a lâmpada acesa e a botija de azeite, ah, que coisa! Mas de repente as outras 5 começaram a perceber que a lâmpada estava o quê? Apagando. E elas correram para as outras 5 e pediram: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos daquilo que você conquistou, daquilo que você comprou. Dai-nos daquilo que é fruto da sua vida, do seu trabalho. Dá-nos daquilo que nos faz brilhar também. Dá-nos. E é tão interessante que elas falaram: não. Falaram assim: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Se eu der para você, vai durar tão pouquinho, que só dá para mim. Mas se eu dividir com você, nem eu, nem vocês vão ter.
E elas disseram: ide antes aos que o vendem e comprai-o. Ide aos que o vendem e comprai-o. Ide aos que o vendem e comprai-o. E enquanto elas saíram para comprar, chegou o noivo. Exatamente naquela hora que elas saíram para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O lugar onde vendia azeite, todas elas sabiam. O preço do azeite foi sempre um. Mas qual foi o preço que aquelas que estavam ali com o azeite e a lâmpada acesa pagaram? O meu foco é exatamente esse. Qual é o preço do azeite? Qual que é o preço? Porque elas pagaram um preço. Elas pagaram um preço. Qual é o preço? Nesses 100 dias, filho, nós queremos pagar um preço. Queremos vivenciar 100 dias, que sejam 100 dias diferentes. 100 dias não sentido só de 24 horas cada dia, mas viver intensamente. Qual é o preço? Para nunca faltar nas nossas lâmpadas o azeite, nunca faltar aquele brilho, nunca faltar aquela alegria. Queremos a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, queremos viver a intimidade com Ele. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é o relacionamento com Jesus. Qual é o preço? Eu quero pagar. Quantos que querem saber qual é o preço? Faça assim. Você está disposto a pagar qualquer coisa? Então vamos nela. O primeiro preço que você tem que pagar é aquele que eu chamo o preço do silêncio. Faça assim. Como? O preço do silêncio. Nós falamos demais. Quando você lê o Salmo 46, o versículo de número 10. Salmo 46, o verso de número 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se nós queremos realmente o poder do Espírito Santo mais intensamente, nós precisamos manter a boca fechada. Porque muitas vezes falamos muito, criticamos, murmuramos. Existem muitas vezes alguns até que tropeçam em piadas inconvenientes e imorais. Quando você lê Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. De uma forma tão clara, nós lemos. Efésios capítulo 5, versos 3 e 4 diz: mas a impudicícia, ou seja, a menção da imoralidade sexual. Impudicícia é menção de moralidade sexual. Essa é a tradução da NVI. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe. A NVI diz assim: não haja obscenidade, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Ou seja, o que é chocarrices? Não é chocar ovos de galinha, não. Chocarrices são gracejos imorais. Nem chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Em Mateus capítulo 12, nós queremos nesses 100 dias pagar o preço e falar e colocar em prática o que está aqui. Mateus 12, verso de número 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Jesus diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Digo-vos que de toda palavra frívola, a NVI diz palavra inútil,
que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Sabe, eu creio que nós temos um exemplo que exemplifica muito bem isso. Quando o povo de Israel já tinha atravessado o Jordão para conquistar a terra, já tinham passado os 40 anos, já tinham pisado ali na terra. A primeira cidade que seria conquistada qual era? Jericó. Fale comigo, Jericó. Vamos falar? Jericó. Só que Jericó era uma cidade enorme, as muralhas eram absurdamente largas. E quando você lê em Josué, capítulo de número 6, Josué, capítulo 6, nós lemos aqui a conquista da cidade de Jericó. Capítulo 6, o versículo de número 10. A ordem que o Senhor trouxe para Josué foi assim: olha, Josué, vocês vão dar 7 voltas na cidade. 7 voltas na cidade. 7 voltas. E ele disse: cada dia você vai dar uma volta. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Mas durante 6 dias, eles tinham que dar apenas uma volta. Não eram apenas os soldados, era todo o povo. Todo o povo. E Deus pediu a eles apenas uma coisa: que eles tinham que dar as voltas assim. Silêncio. Olha o versículo 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Por que a ordem do Senhor foi essa? Para eles darem 7 voltas assim. Agora imagine uma multidão, praticamente 2 milhões caminhando, em silêncio. Homens, soldados, mulheres, crianças, em silêncio. Porque se eles fossem conversando, o que eles estariam conversando? Olha o tamanho das muralhas, é loucura, nós já saímos do deserto, agora, olha só, as muralhas são enormes, os soldados lá em cima, aquele azeite fervendo para jogar lá embaixo, o tamanho das portas, não vai dar certo, esse homem está louco, e nos trouxe, mas não trouxe para nós morrermos aqui. Sabe, se Deus não tivesse dado a ordem àquele povo, que eles tinham que fazer cada dia uma caminhada em silêncio, porque pelas nossas palavras nós conquistamos, e pelas nossas palavras nós morremos também. Quantas vezes você vai orar por uma pessoa enferma, está ali com câncer, uma situação delicada, aí chega o familiar e diz assim: não, ele é em estado terminal já, ele já morreu, eu já até providenciei o sepultamento dele, só estou esperando a hora. Vem cá, ele vai colher aquilo que ele está falando. Quando a pessoa diz assim: não, meu casamento não dá certo mesmo, meu marido é assim, meu marido é assado, meus filhos são assim, sabe, nós falamos demais. É exatamente por essa realidade, para eles conquistarem ali, a ordem de Deus foi essa: vocês têm que caminhar, cada dia vocês vão dar uma volta. O primeiro dia foi uma surpresa, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, imagine no 6º dia, eles falam: não está acontecendo nada. Imagine eles ali, como? Não pode conversar, sair de casa não podia falar nada. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Nossa fé é uma fé de obediência. Nossa fé não é uma questão assim intelectual. Nossa fé não é uma doutrina. Nossa fé é um relacionamento. E em cima desse relacionamento nós temos que ter o que? Uma coisa chamada obediência. E o que aconteceu? Eles fizeram assim. Olha o versículo 11, Josué 6:11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Mas observe agora, no último dia. O verso de número 15. Josué 6:15. Diz assim: no 7º dia, 6 dias, silêncio. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva,
E da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Verso 16. Sucedeu que na 7ª vez, note bem, deram 1, deram 2, deram 3, deram 4, deram 5, deram 6. Nos outros dias deram apenas 1. E agora deram já 6 voltas. As muralhas lá, enormes. Não tinha acontecido absolutamente nada. Verso 16. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, ou chofar, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Olha o verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Existe um tempo de estar calado, querido. Qual é o preço do azeite? Qual é o preço do azeite? Faça assim. O preço do silêncio. Não caminhe por aquilo que seus olhos estão vendo. Não caminhe por aquilo que dentro de você é esse grito. Eu quero pôr para fora. Estou sendo injustiçado, estou sendo isto, Deus não liga para mim, Deus não está nem aí para mim, eu vou chutar tudo, vou acabar com tudo. Querido, aquietai-vos. Ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Nós nos reunimos aqui, não é para ouvirmos uma orquestra tão linda como essa das crianças de manhã. Nós ouvimos, chegamos aqui, ouvimos, somos abençoados. Mas basicamente estamos aqui para aprender. Queremos sair por aquelas portas. E quando o relógio hoje passar ali meia-noite, ao entrarmos no primeiro minuto desses 100 dias, guarde no seu coração isso. Silêncio. Fale pouco. Fale o necessário. Não murmure. Não critique. Não zombe. Pelo contrário, sabe esse azeite que faz brilhar nossas lâmpadas no reino, o azeite que nos faz queimar por Deus e para Deus, esse azeite que nos faz assim ter tanta compaixão pelas almas dos homens, esse azeite que nos capacita a ver sinais, maravilhas, prodígios, que segue a própria pregação, o azeite que traz milagres como nos dias do Novo Testamento. Nós queremos o azeite, mas qual é o preço do azeite? É o preço do... Primeiro preço é o preço do silêncio. Silêncio. Houve momentos quando Jesus falava. Mas quando ele esteve diante de Pilatos, em Mateus 26, 63, ele podia ter dito: vou ter toda a minha oportunidade agora para me defender, eu estou aqui. Mateus 26, 63 está escrito: Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus guardou silêncio. Jesus guardou silêncio. Filhos, conversas levianas, tolas, dissipa a fé e o poder. Eu não tenho nada contra futebol, muito pelo contrário, querido. Mas que angústia me dá quando eu encontro 2 irmãos que ficam meia hora, 1 hora, só falando de futebol. E depois quer que o cálice dele transborde. Sabe, não é assim. Não é assim. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, o verso de número 6. Colossenses 4, o verso de número 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável. Sabe, aquela conversa agradável. Sabe, crente não fala muito, a gente fala pouco.
É verdade que você tem que ter diálogo, conversar, mas a sua palavra tem que ser sempre aquela palavra assim, agradável. Sabe, não empreste seus ouvidos assim para receber lixo, porque isso faz o quê? Qual que é o preço do azeite? O preço do silêncio. O segundo preço é o preço que nós chamamos da separação. O preço da separação. O que é isso? O que é isso? A palavra igreja, eclesia, significa os separados. Os que foram chamados do mundo. A palavra igreja, quando a pessoa diz, eu sou da igreja, eclesia, eu sou separado. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso de número 14 em diante, há uma separação. Se nós quisermos realmente o azeite e viver nesses 100 dias o poder do Espírito, o poder de Deus em nossas vidas e ministério, se nós queremos realmente nesses 100 dias ver o nosso casamento transbordando de alegria, nós vamos viver vidas separadas, tal qual Jesus ensinou, no mundo, mas não do mundo. Olha o que está aqui, 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, queridos, a separação é fundamental. Durante esse tempo de separação, esses 100 dias, que seja apenas um começo, mas que não termine no 100º dia. As células, elas estarão em certo sentido jejuando e se separando, tanto da televisão quanto da internet. As duas coisas. Nosso pessoal envolvido nas células, os líderes, eles não vão ficar assistindo novela, eles vão assistir TV, a única TV que pode assistir é a Rede Super. E a única internet que eles vão entrar é no lagoinha.com ou no seu trabalho, que você tem o seu trabalho, mas ele não vai acessar outro tipo de página. Ou seja, 100 dias, exatamente para você experimentar toda essa realidade. Por quê? É o preço da separação. Não queremos ver esses 100 dias assim, desaparecerem. Queremos viver essa realidade, uma separação tão forte, tão gloriosa e absoluta. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. Muitos crentes vivem como o mundo vive. Eles leem os mesmos jornais, as mesmas revistas, eles veem os mesmos programas de TV, eles veem as mesmas novelas, eles veem os mesmos programas humorísticos, eles vestem como o mundo, fazem como o mundo. Antes que Deus permitisse que João Batista anunciasse a vinda de Jesus, o reino dos céus, Ele colocou João num deserto, até o dia que Ele havia de se manifestar a Israel. Por quê? A separação. Sabe, é uma separação. Nesses 100 dias, que haja essa separação, filho. Olha o que está escrito aqui, em 1 João 2, versículo de número 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O preço da separação. 100 dias. 100 dias, aí você vai dizer, mas eu preciso, pastor. Não precisa nada, querido. O diabo que fala que você precisa.
Você precisa. Sabe, o nosso chamado é esse. Deus separou Moisés. Moisés ficou separado no deserto 40 anos. Deus tinha um propósito para José. José ficou preso, separado 13 anos. Antes de Paulo sair para pregar aos gentios, o Senhor o separou e o deixou na Arábia também por 13 anos. Antes que Jesus pregasse o primeiro sermão, realizasse o primeiro milagre, o Senhor o levou para o deserto e ele ficou 40 dias. Isolamento do mundo significa vencer o mundo. Diga para o seu irmão, meu irmão, isolamento do mundo significa vencer o mundo. O terceiro preço é o preço de conhecer a palavra. Cada dia nós subimos no púlpito, nós levantamos a palavra e dizemos: esta, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Conhecer a palavra. E conhecê-la por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 15. Mas diz aqui, obreiro. Mas obreiro é todo salvo, todo crente. Aqui em Lagoinha só tem obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas o senhor lê muitas vezes 40 versículos. Eu digo: que bênção, meu irmão. Tem gente que fica falando 40 lorotas para o povo. Eu trago 40 versículos da palavra de Deus. Por quê? Eu creio no poder que transforma. É o poder da palavra. É conhecer a palavra. É mergulhar na palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Em Romanos capítulo 10, o versículo de número 17. Romanos capítulo 10, o verso de número 17, diz assim: assim, a fé vem pela pregação. Assim, a mensagem vem. E a mensagem vem pela pregação da palavra de Cristo. Vem pela palavra de Cristo. Queridos, homens e mulheres de poder, homens e mulheres com azeite, são aqueles que são assim saturados com a palavra de Deus. Ele não somente tem a palavra, ele não somente estuda a palavra, ele não somente conhece a palavra, mas eles amam a palavra e amam o autor. Eles acreditam na palavra, nas promessas. Eles usam a palavra e o seu poder. Quando você lê em Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12, Hebreus 4, 12 diz assim, Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nestes 100 dias, eu queria deixar, você pode ler do modo como você quiser ler, mas eu queria deixar até para você seguir. Leia um salmo, pelo menos um salmo por dia. Comece amanhã com o Salmo 1. No segundo dia comece com o Salmo 2. Comece depois com 3. Comece. Muitas vezes você vai querer começar já a ler de Gênesis a Apocalipse. Tudo bem se você puder. Mas se não, querido, leia um salmo. Leia um salmo. E no último dia, o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor.
Ou seja, no final desses 100 dias, eu quero ver o meu rosto resplandecendo. Eu quero ver o seu rosto resplandecendo. Eu quero ver você ali no Mineirinho, e nós podendo até apagar todas as luzes em certo sentido, porque todos estarão com o rosto, com a vida transformada. E ao invés de você chegar só para pedir, você vai chegar para agradecer pelos feitos maravilhosos do Senhor em sua vida. Pague o preço de conhecer a palavra do Senhor. Separe tempo. Quando o inimigo veio para tentar o Senhor ali no deserto, ele apenas dizia o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Tiago capítulo 4, olha o versículo de número 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Se você quer comprar o azeite, deixe que Jesus, a palavra viva, seja comida, sua bebida. Jesus falou lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então coma a palavra, deixe ela ser o seu alimento, deixe ela ser a sua bebida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda a palavra. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir ao diabo? Tcharam! Não, querido. Você o resiste com a palavra. Você o resiste com a palavra. Jesus ali no deserto não discutiu nada com o diabo. Nada. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Como que você resiste ao diabo? Com a palavra. Cada tentação que o inimigo trazia, Jesus trazia o quê? A palavra. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. E a maneira de você resistir ele é com a palavra. O quarto preço é o preço da oração. Ide comprar. Qual é o preço? Qual que é o preço? Qual é o preço? Em Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Jesus diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por muito tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O preço da oração. Jesus sabia que a única alternativa para não esmorecer era a oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabe o que é esmorecer? É desistir, meu irmão. É desistir. Você ora para uma pessoa doente. Ela pode estar naquele estado pior que você puder imaginar. Mas ore, ministre. Quando é que você vai parar de orar? No momento que ela se levantar. Aí você só vai agradecer. Ou se o Senhor a levar. Mas não esmoreça, meu irmão. Não esmoreça. Não chute o balde. Esse é um preço que ele está dizendo. É o preço da oração. Sabe, uma batalha que você tem que vencer. É a batalha da cama. Você já levantou cedo para uma hora em oração.
Você já levantou cedo por 1 hora em intercessão? Jesus disse aos seus discípulos: nem 1 hora pudestes velar comigo? Aqui em Lagoinha nós temos uma torre de oração. Em algumas horas o período ali está em descoberta. Outro irmão só pode sair na hora que chega o outro. Mas seria tão lindo se você pudesse estar ali na torre de oração. Fique em pé, Ângela. No final da reunião, Ângela vai ficar aqui na frente. Se você, meu irmão, quer participar da torre de oração, fale com ela. Há um horário para você. Ah, mas já tem gente nesse horário, então em vez de um vai orar 2. Sem problema. Nós teremos aqui nesses 100 dias aqui, todos os dias, principalmente ao meio-dia, que é um horário assim acessível, quando os ponteiros do relógio estão juntinhos e parece que apontam para o infinito, não é? Eu quero estar aqui, meio-dia, orando, mas não queria estar sozinho, queria que você estivesse. Nós vamos estar orando por você, pela sua casa, queremos estar orando pela sua vida, queremos estar orando para ver realmente a cidade se rendendo aos pés do Senhor, queremos orar para ver cada irmão com a sua lâmpada cheia, transbordando, que você tenha para você, mas que haja realmente tanto dentro do seu coração, amém? O 5º preço é o preço do jejum, ou seja, é o preço do jejum. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 17, o verso de número 21. Mateus 17, verso 21. Há determinadas situações, castas demoníacas, situações, quando nós olhamos o governo, vemos assim corrupção, tantas coisas tão inconvenientes, nesses 100 dias, de jejum também. Não significa que você vai fazer um jejum absoluto esses 100 dias, mas você vai jejuar. E Jesus diz: esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Ou seja, pagar o preço do jejum. Homens com poder de Deus em suas vidas, homens que tenham realmente o azeite, homens e mulheres são aqueles que têm exatamente descoberto o segredo do jejuar. O Senhor disse que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Olhe para mim. Jejuar, basicamente, é fome. Mas não é fome das bênçãos de Deus. É fome pelo próprio Deus. Muitas vezes jejuamos diante de um problema. Queremos resolver aquele problema. Aí jejuamos por causa daquele problema. Não é errado você fazer isso. Mas que nesses 100 dias o seu coração tenha fome, fome, fome. Uma fome tão grande pelo Senhor. Essa fome tão grande, mas tão grande mesmo por Ele. Jejum é abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesmo, por amor de algum propósito que é espiritual. É quando nós fazemos isso. Eu não vou dizer o que você vai jejuar. Faz mais ou menos 10 anos, ou 12 anos, que nós aqui em Lagoinha experimentamos um tempo tão intenso de jejum. As irmãs, durante esse tempo, muitas delas jejuavam não de comida, jejuavam de comida. Mas algumas jejuaram de comprar nenhuma roupa nova naquele período. Jejuaram de não usar maquiagem. Jejuaram de deixar o cabelo crescer. Não é que elas iam andar igual uma marmota, nada disso. Elas jejuaram, dizendo assim: eu não vou seguir a onda do mundo. Ou seja, elas jejuaram. Coisas que eram legítimas, mas elas falaram: pelo amor ao meu Senhor, eu vou abrir mão. Sabe, eu pude ver naquele tempo, algo começou a acontecer. Sabe assim, aquele marido se convertendo, o filho, os vizinhos, coisas assim, tão gloriosas começaram a existir. É verdade que o Senhor disse: não é nem por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Mas o jejum é essa fome por Deus, querer Deus, viver com Ele. Você vai jejuar de determinados alimentos, de delícias. Você mesmo vai fazer o seu jejum. Não somos dogmáticos em querer falar assim, o jejum, que não é isso. É a sua relação com Deus. O 6º preço
é o preço da ousadia, é o preço da intrepidez, é o preço da coragem. E eu quero que os corajosos fiquem em pé nessa hora, porque para eu falar sobre isso você tem que ficar em pé. Não é para terminar a reunião não, que não está terminando. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Os músicos tomem seus lugares. A Ana prepare a música. Marcos capítulo 11. O verso de número 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A batalha contra Satanás, frequentemente ela é ganha ou perdida com as nossas palavras. Ousadia. Quando nós olhamos a cidade, falamos 10% da cidade, até 31 de dezembro de 2020. Declararmos isso, termos sonhos tão grandes, que se não houver a intervenção de Deus, não serão cumpridos. Por isso o Senhor diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar. Ousadia é você crer, contra aquilo que todo mundo diz que não é possível. O preço da intrepidez, de você ir. A ousadia de Maria. Tem gente que fala que crente não gosta de Maria. Maria é uma irmã tão preciosa, mãe de Jesus. Nós não adoramos. Mas que mulher ousada. Lá naquela festa ela teve ousadia, chamou lá os garçons todos e virou e disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Isso é ousadia. E Jesus manda encher as talhas todas de quê? De água. Eles não estavam entendendo nada, mas a ousadia dela: fazei tudo o que ele vos disser. E o último preço, nós corremos dele. Muitas vezes é tão difícil de pagar, que é o preço da crucificação. Gálatas capítulo 2, o verso de número 20. Gálatas 2, o verso de número 20. Há um momento quando Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o preço. Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é o seu marido, a cruz não é o seu desemprego, a cruz não é aquela sua vizinha do lado. Isso pode ser fardo. A cruz é a vontade de Deus. O que é a cruz? É a vontade de Deus. De todos esses preços, eu creio que o mais alto de ser pago é a cruz. A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, vertical. Eu opto pela vontade de Deus. Isto é a cruz. A cruz não é aquilo que as pessoas dizem. A cruz é aquele câncer. A cruz é o desemprego. Não, querido. Isso é outra coisa. A cruz é a vontade de Deus. Eu já devo ter, não sei, um número nesses mais de 40 anos de ministério. Eu já fui em tantos cultos fúnebres. Mas quando a pessoa está ali morta, você pode elogiá-la ou maldizê-la.
ela não vai reagir mais. Uma das coisas que é muito terrível é que nós somos muitos vivos. Uma espetadinha só. Vou tirar satisfação, você falou isso e aquilo. Quantas brigas que existem entre casais, é porque os dois são vivos, um fica ferindo o outro. Pagar o preço da crucificação. Você aprendeu que na cruz, você pode pregar você nela. Você pode pregar seus pés. Você pode pregar até a outra mão. Mas para pregar essa aqui, quem que vai pregar? É você. O outro que vai pregar. Muitas vezes a gente não entende isso. E ficamos bravos com aquele que nos prende ali na cruz. A crise, ela não desenvolve o nosso caráter. A crise apenas revela o nosso caráter. Se realmente estamos vivos ou não. É como uma apresentação tão linda desses meninos. Mas muitas vezes, um deles pode ter sido elogiado. E por uma circunstância, o outro não foi. Aí o pai diz, eu vou tirar meu filho. Compreende? Quando estamos mortos, Paulo dizia, já não sou quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé, Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Põe sua Bíblia no banco. Os que estão nos corredores, deem as mãos pelos corredores. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder agora. Olhe para mim, todos olhando para mim. Eu não quero chegar daqui 100 dias do modo como eu estou hoje. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, eu não quero, no final desses 100 dias, estar como eu estou hoje. Nesses 100 dias, eu quero deixar a minha vida nas mãos do Senhor. E eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Eu sei que Ele já pagou o preço da minha salvação, mas a minha responsabilidade é ter o azeite. Levante a mão dele. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho te louvar com tudo o que sou.
fazemos dessa canção a nossa oração. Escolhemos o caminho do Senhor. Escolhemos não fazer a nossa própria vontade. Escolhemos fazer a tua vontade. Escolhemos abençoar, ó Deus. Escolhemos abrir a nossa boca para proferir tão somente palavras de vida, palavras que constroem, palavras de perdão, palavras que transmitam graça àqueles que ouvem. Dizemos não para a nossa carne, dizemos não para o nosso querer e dizemos sim para a tua palavra, dizemos sim para o teu Espírito. Sim, ó Deus, nesses 100 dias e a partir desses 100 dias, até a volta do Senhor, que sejamos conscientemente guiados pelo teu Espírito, em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os relacionamentos, em todas as palavras. Pai, faça isso em nós, faça isso em cada um de nós. Senhor Deus, que nessa manhã vivamos esse tempo de entrega, de rendição completa ao Senhor, de entrega ao Senhor, de entrega. Você pode fazer isso, fazer essa oração de entrega ao Senhor. Faça isso com as suas palavras. Diga: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. Com as suas próprias palavras, diga: Senhor, eu abro mão, não a minha vontade, mas a tua, Senhor, que ela seja feita, não do meu jeito, ó Deus, mas do teu jeito. Faça isso, esse tempo de entrega, tempo de conserto, deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, que as águas do Espírito de Deus levem para longe do seu coração, da sua mente, toda sujeira, toda imundícia, tudo aquilo que não provém do Senhor. Deixa Ele levar, e se entregue, se renda. Sim, Senhor. Oramos essa canção e dizemos: sim, vamos pagar o preço. Escolhemos o som do céu, escolhemos o teu caminho, escolhemos pagar o preço, para que o Senhor seja conhecido na nossa vida, para que Jesus seja conhecido na nossa casa. Pagamos o preço, escolhemos no nome de Jesus. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Amanhã, se Deus quiser, eu queria convidar os pastores, os obreiros. Ao meio-dia, nós estaremos aqui no altar. E você também pode vir. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que o Senhor conhece, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não o tomou como seu Senhor e Salvador, a salvação é esse presente que Deus nos dá. E nos dá pela sua graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu recebo pela graça. A salvação é o fato que eu sou um pecador, eu estou perdido, eu não consigo salvar-me a mim mesmo. Mas Jesus veio, morreu em meu lugar. E é o momento quando você crê e declara que Jesus morreu em seu lugar, quando você o toma como seu Senhor e Salvador pela fé, você nasce de novo. Você passa a ser uma nova criatura. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele e se desviou. Hoje é o dia da sua reconciliação. Feche os seus olhos, todos com os olhos fechados agora. Repita comigo uma oração, e eu queria me identificar com todos os que estão aqui. Todos orando comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor
e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, experimentei tanto do teu favor, e hoje eu estou como pródigo. Agora eu volto, arrependido, na certeza do teu perdão. Todos com os olhos fechados, orando, todos intercedendo. Existem milhares e potencialmente milhões de pessoas que nos acompanham agora. Você que está aí no seu lugar, você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e volta hoje aos caminhos dele, por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço que você me dê um sinal. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida, como aquele jovem lá em cima, aquela senhora. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão, quero vê-la. Sabe, nesse gesto, todos estão orando, os olhos fechados. Erga bem alto a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele. Pode abrir os olhos agora. Eu vou pedir então agora que todos vocês, a começar dessa moça de blusa vermelha, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos orar por você aqui à frente. Cada crente que está aqui, ninguém é sentado agora. Esta é uma hora de batalha espiritual, é batalha espiritual. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, esta é a hora de Deus, é a hora do seu recomeço, é o momento da salvação. Cada crente, fale com a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Se ele não puder falar, eu estou salvo, esta é a hora de Deus. Só os decididos vindo, somente eles. Deixe seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Olhe para trás, filho. Pergunte para a moça como está a sua vida com Deus. Pergunte para ela. Pergunte para o outro. Este é o momento, há uma batalha espiritual que acontece agora. Mas esse é o momento de você que está aí na segunda galeria, você que está aqui na primeira. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Talvez você diga assim: pastor, olha, semana que vem minha hora ainda vai chegar. A sua hora já chegou. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É esta hora para a sua vida. Não sei onde você me assiste, o que eu sei, que o mesmo Deus que está aqui está aí perto de você. E essa mesma decisão você pode fazer e deve fazê-la agora, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. Ou você que andou com Ele, se desviou, é a hora da sua reconciliação. Queremos te ajudar nessa caminhada. Nosso telefone aparece agora, 3429-9550. 3429-9550. Ligue, nós vamos orar e abençoar a sua vida. Meus pastores, se aproximem dessas vidas. Pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Vidas estão chegando ao altar. Vidas estão chegando. Esse é um momento preciosíssimo, o único para essas vidas. Vocês que estão aqui, podem ficar em pé nos seus lugares. Podem ficar em pé. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês agora. Pai, em nome de Jesus, desses corações desligamos e quebramos todo o poder das trevas. E ligamos estas vidas com a tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Colocamos esses corações no teu coração, para que vivam na família do Senhor, restaurados, perdoados, em teu precioso nome. Amém.
Vocês estão aqui à frente. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire. Porque hoje você não veio só para uma religião nova. Você veio para uma família também. Uma família que te ama. Uma família que pode contar, você pode contar com ela. Quero que você conheça a sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora. Olha a sua família. É a sua família. É a sua família. É a sua família. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso. 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 No grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos aplaudi-los. Bem-vindo que são a família de Deus.